Olá, pessoal. Satisfação estar junto com vocês novamente. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo a todos por mais um ano que a gente se inicia, né, que a gente findou em um 2024 desafiador. Então, desejo a todos vocês aí que nos acompanham um 2025 muito, muito próspero, abençoado, repleto de coisas boas, e que a gente possa ter nesse ano bastante equilíbrio para enfrentar os desafios aí que já estão postos, né? Porque para nós que trabalhamos aí com o agro, sabemos que não tem como deixar de colher o que foi plantado. E parte da semeadura que foi feita em 24 aí, no que se refere a negócios, vai ser colhido agora em 2025. Nós estamos vindo de 2 anos difíceis, um 23 que talvez tenha sido um dos piores anos da história do Brasil para a pecuária. A turma dos grãos também não pode falar nada diferente com relação ao ano, depois de uma época de sobrepreço, de bastante pujança, onde todo mundo teve a oportunidade de oferir melhores resultados, veio logo em seguida uma época aí de redução de preços, de pressão de margens, e que infelizmente agora parte desse resultado é a colheita das recuperações judiciais aí que nós estamos vendo. E eu sempre falo que a gente entra num processo de recuperação judicial, ou seja, a gente recorre a um terceiro, quando o que nós deveríamos ter feito internamente, no que se refere à gestão dos nossos empreendimentos, não foi feito de maneira adequada. Então, eu queria começar esse ano com algumas reflexões no seguinte sentido. Independente da crise que o Brasil vem atravessando, que na realidade, na minha opinião, desde 2015, a gente não conseguiu sair da crise iniciada naquela época, mudou só o formato dessa crise. Eu vejo que nós estamos diante agora de um cenário onde o desafio já está posto. Então, nós começamos um ano com uma pressão de câmbio bem considerável, tá? Uma taxa de juros elevada e ainda com pressão de alta. Então, o cenário está posto. Nós vamos ter um ano com dinheiro escasso, o dinheiro que conseguir acessar vai ser um dinheiro caro, não temos garantia de recuperação de preço. Na questão da pecuária, a gente teve uma recuperação significativa no segundo semestre de 24, mas a gente já nota agora, nesse início de 2025, que a acomodação de preço que já era prevista já veio. Agora, independente dessas crises, né, das que são conjunturais e das que são estruturais, que é onde eu quero tratar mais esse assunto hoje, nós fechamos mais uma vez um ano de recorde de abate de animais e de exportação, né? A exportação nossa bateu 30% do nosso volume. Nós tivemos ainda um volume de abate de fêmeas considerável, tá? Então isso mostra ainda que ainda teve uma extensão de ciclo. Agora, acompanhando aí o que os especialistas falam, a gente deve ter uma reversão agora na oferta de bezerros, que deve afetar o preço. Enfim, estamos aí numa mudança de ciclo pecuário. Agora, independente disso, gente, nós temos que entender o seguinte, vamos analisar o cenário macro. O Brasil já ocupa a posição de maior rebanho comercial mundial. Nós temos hoje uma genética de elevada qualidade. Não existe hoje alimento mais barato do que pasto, ou seja, não existe uma produção de animais, de bovinos hoje, que seja mais competitiva do que quem tem um modelo de produção a pasto. E nesse sentido não tem nenhum país no mundo com a disponibilidade de pastagens que o Brasil tem. Então vamos relembrar que nós temos mais de 150 milhões de hectares de pastagens, dos quais mais de 60%, 70% conta com algum grau de degradação, ou seja, nós ainda temos adiante uma possibilidade de fazer uma mudança radical nas taxas de lotação. Eu sempre faço uma brincadeira que se a gente quisesse cuidar da nossa fazenda Brasil de uma maneira diferente, a gente poderia se arvorar do desejo de colocar 100% do rebanho mundial dentro do Brasil. Bastaria para isso que a gente colocasse uma taxa de ocupação aí de 7 UAs por hectare, que hoje, considerando alguns sistemas de produção que a gente acompanha, são números até ultrapassados já. Nós já temos fazendas hoje mais intensificadas que isso. Então, assim, partindo do pressuposto que nós temos o maior rebanho comercial do mundo, nós temos a maior área de pastagem disponível do mundo, com muita oferta de sol, que é a principal energia para a produção de capim, que é a fonte de sustento do boi, que tem a capacidade de comer esse capim e transformar ele em proteína.
Considerando que nós temos uma excelente oferta de água, seja de água azul ou de água verde, ou seja, nós temos realmente uma condição de conjugação de fatores de solo, de água, de sol, de perfil genético, que nos coloca numa posição bastante confortável. Se a gente for avaliar a nossa capacidade de abate, né, e não só a capacidade em volume, mas a capacidade em qualidade, porque assim, o Brasil nos últimos anos foi tão exposto a regulações e a intensificação de fiscalização e o aumento das exigências, que eu chego a acreditar hoje que dificilmente alguns dos nossos concorrentes, principalmente do continente europeu, conseguiriam passar suas plantas no nosso regime de avaliação regulatória. O mundo pressiona mais o Brasil elevando o sarrafo, mais competente fica o produtor brasileiro. Então, nesse sentido, quando eu conjugo tudo isso, independente dessa pressão de câmbio, dessa pressão de juros, vamos lembrar que nós somos um país que estamos caminhando para ter um desembolso anual de juros, de serviço, de dívida, de quase R$1 trilhão. E veja bem, um país que paga R$1 trilhão de juros e consegue ficar vivo, respirando e sustentando mais de 210 milhões de pessoas, não é um país qualquer, não. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente reunir todos esses componentes e avaliar a capacidade de desenvolvimento tecnológico, que também nós já temos desenvolvido, só não está aplicado a contento, eu vejo um cenário extremamente favorável para o Brasil na próxima década. Não vou falar nos próximos anos, não, na próxima década. Considerando que, na minha opinião, até nesses 2 próximos anos, vai se definir quem são os líderes que vão realmente ter um protagonismo muito relevante no mundo a partir de 2030. E o Brasil, inegavelmente, é a maior potência no que se refere à produção de energia. E eu menciono energia nos 2 sentidos: energia humana, que a gente coloca o nome de alimento, porque a gente ainda não comeu, né? Quando a gente comer vai se transformar em energia, e energia para as nossas máquinas. Então, além do fato do Brasil ter uma reserva de petróleo considerável, o que nos falta aqui é uma boa capacidade de refino, tá? O que nos coloca em posição de importador de alguns produtos da nossa carteira de petróleo. Mas a gente tem uma excelente reserva e uma excelente produção de petróleo cru. Agora, independente disso, falando em energias renováveis, que a gente tem que olhar para o futuro, não podemos olhar mais para o passado, o Brasil, em matéria de produção de energia renovável, de energia limpa, é um país quase imbatível. Então, nós temos elevada condição de capacidade de geração de energia solar, tá? Que independente do desafio de ainda precisar das placas, e as placas serem compostas de silício, e silício é a matéria-prima básica é quartzo, que o Brasil também tem grande oferta, eu acredito que em algum momento a gente vai conseguir alguma articulação aí com nossos parceiros do Oriente e talvez fazer um deslocamento de parte dessa produção que a gente importa da China hoje para cá. Mas o fato é que mesmo não tendo uma base de produção de placas aqui, a gente consegue fazer um crescimento absurdo. Todos os números que eu olho do mercado solar entregam muito mais do que todas as projeções que foram feitas até então, que mostra que, independente dos desafios regulatórios ou dos desafios de juros ou de capacidade de endividamento para fazer o crescimento, a gente está conseguindo fazer crescer. Então, quando a gente fala de biomassa, então, é impressionante o que a gente vê hoje no mercado de milho, né? Como o etanol de milho cresce a passos largos, é impressionante a quantidade de usinas que estão sendo construídas simultaneamente, e são usinas que são praticamente cidades, né? Tem usinas dessas com mais de 2.000 empregos, que acabam fomentando toda uma movimentação local com praticamente uma construção de uma outra cidade no entorno. E lembrando que o subproduto do etanol de milho é um alimento de um potencial enorme para a alimentação de bovinos. Ou seja, à medida que a gente cresce a nossa produção de milho para abastecer a indústria de etanol, lembrando que o nosso etanol é base de cana-de-açúcar, ao contrário do etanol americano, que a base é milho, a gente fortalece ainda mais a nossa capacidade de nutrição do nosso rebanho bovino. Porque, assim, apesar da quantidade de pasto que nós temos, é inevitável que a gente tenha que respeitar os ciclos da natureza, que todos os anos a gente vai ter a restrição hídrica. Tá? Mas, a partir do momento que a gente tem capacidade, grande produção de capacidade de grãos e subprodutos que são complementares à nutrição dos bovinos, a gente passa a ter um coxo muito competitivo e passa a ter uma capacidade de produção de arroba muito barata. E continuando a análise na questão do combustível, quando eu olho o que está acontecendo com o biodiesel, é outra coisa que me anima bastante, porque se a gente olha há 20 anos atrás, nós tínhamos menos de 3% destinado do óleo de soja destinado para o biodiesel. E hoje nós temos já
chegando a 19%. Então, ou seja, uma relação de 6 por 1 aí em 20 anos, em 2 décadas. Ou seja, quanto mais se precisar produzir biodiesel à base de óleo de soja, quanto mais se precisar se produzir etanol à base de milho, mais hectares de lavouras de grão vão precisar ser plantados. Quanto mais hectares foram demandados, lembrando que a pressão contra o desmatamento não vai reverter, e eu não me preocupo com nada disso, porque nós temos um volume de reserva garantida no Brasil, ou seja, nós temos um volume de área preservada que, desculpa, o mundo deveria ficar calado com relação a esse assunto, em relação ao Brasil. Que além da gente ter esse volume preservado, nós temos um volume de florestas nativas muito grande, nós temos um volume de florestas plantadas que está crescendo a cada ano, o que também coloca o Brasil como um potencial produtor de fibras, ou seja, o crescimento nosso no setor de celulose não é à toa. E vamos lembrar o seguinte, toda essa movimentação, mesmo com a pressão internacional e que a gente sabe que não vai reverter, lembra dos 70%, 60%, 70% de degradação que eu falei das pastagens? Isso significa dizer que nós temos condições de adensar o rebanho brasileiro, todo o rebanho brasileiro, para uma área de mais ou menos 50, 60 milhões de hectares. O que significaria dizer que a gente teria aí condições de dobrar a área disponível para lavoura, dobrar a área disponível para plantio de lavoura sem desmatar 1 metro quadrado. Então, o que falta, gente, por que eu estou trazendo essas condições todas? Se eu tenho um rebanho grande e de qualidade, que a cada ano o meu desempenho de rendimento de carcaça melhora, a minha qualidade de produção de carne melhora, se a cada ano a consciência do consumidor de carne também vai melhorando, o que exige do trade como um todo uma melhor capacitação. A partir do momento que a gente já vem investindo em genética desde a década de 70, nós fizemos uma revolução na genética no início de 2000 com a vinda do IATF. Tá? Nós fizemos nas décadas anteriores uma revolução com o uso dos braquiárias. Tá? Usamos a ivermectina combatendo o nosso inimigo aí oculto. Então, em duas décadas, nós fizemos uma verdadeira revolução. Então, essa posição de destaque que o Brasil tem hoje não veio do nada. Tá? E não foi feito por uma pessoa, por 2 pessoas. Foi feito por um grupo de pessoas de muito valor e muito resilientes. Tá? No que se refere à questão da concentração de abate, que é outra preocupação que nós temos, os Estados Unidos, que é o nosso grande concorrente, que são os 2 maiores produtores de carne do mundo, os Estados Unidos ainda é o maior produtor de carne e o Brasil é o segundo maior, nós somos o maior exportador, mas somos o segundo maior produtor. Os Estados Unidos ostenta isso por 2 motivos. Ele tem realmente uma fruição de rebanho muito melhor do que a nossa, ele tem um sistema de produção diferente do nosso, e ele tem um consumo interno muito forte. Tá? Agora, isso é muito benéfico para eles no que se refere à produção, mas também os tira de uma posição de competitividade para o mercado internacional. Tá? E quando eles entram no mercado internacional, entram com um preço muito acima do nosso. Então, hoje o que eu digo é, o nosso principal concorrente não tem área para crescer mais, então ele já intensificou ao máximo o negócio dele, ele não tem condições de entrar com o volume de carne de animais produzido a pasto, e isso é um nicho que vai ser demandado cada vez mais, ou seja, o boi verde vai ser muito demandado nesses próximos anos, e os nichos vão puxar um movimento diferente. E aí, por que eu estou falando da concentração de abate? A mesma concentração de abate que a gente vê no Brasil com 2, 3 grandes grupos é a mesma concentração que se vê no mercado americano. No mercado americano, 4 grupos puxam 80% do abate. Então, a mesma pressão que os pecuaristas brasileiros sofrem aqui de preço por ter uma grande concentração do abate na mão de poucos grandes grupos é a mesma pressão que o produtor americano sofre. A diferença é que o produtor americano tem um mercado comprador muito mais aparelhado do que o mercado brasileiro. É um mercado consumidor, primeiro, consome 100 quilos de carne por ano, enquanto o nosso consome 28, 30. É um consumidor com uma renda per capita muito alta, o nosso é uma renda per capita baixa, abaixo de $8.000 aí. Então, ou seja, mas a diferença tem muito pouca área de crescimento nos Estados Unidos. Eles já são um país muito bem explorado. O nosso, ao contrário, tem muita área de exploração de potenciais. Então, vamos lá. Vamos reunir tudo isso agora no mesmo conjunto. Eu tenho pastagem, eu tenho clima, eu tenho água, eu tenho capacidade de produção de alimento, eu tenho desenvolvimento tecnológico, tenho tecnologias nacionais desenvolvidas, consigo reagir a qualquer pressão, inclusive a da restabilidade individual. Eu não vejo isso como um ofensor, pelo contrário, isso vai ser um problema para os pequenos produtores que têm maior capacidade de investimento. Mas para os médios e grandes produtores não vai ser problema, pelo contrário, isso vai ser um diferencial
E eu acho que isso vai fortalecer a classe produtiva se nós soubermos nos unir e nos movimentar favoravelmente nesse sentido. O mercado internacional vai continuar comprador. Tá? E hoje a gente tem a China como motor que garante esse volume de nossa exportação crescente, mas a gente também vem ganhando espaço a passos largos em outros mercados, como do Oriente Médio. Então, eu acredito muito nas certificações religiosas, vejo que isso é um grande mercado. Então, o Brasil já é hoje um grande produtor de proteína halal. Vejo que nós temos condições de ser o maior e o melhor produtor de proteína kosher. E o que acontece? A operação de nicho sempre é uma operação complexa para empreendimentos de grande porte. Então, por exemplo, plantas frigoríficas de 1.500, 2.000 cabeças dia, que são muito eficientes do ponto de vista de geração de resultado, eles precisam de um pipe de negócio muito forte. Então, é muito difícil para esse tipo de planta atender esses nichos de mercado que precisa estar mexendo na escala de abate e nas escalas de embarque desses produtos. O que significa dizer que para os frigoríficos de médio porte, isso pode ser uma excelente oportunidade, desde que eles se enxerguem isso e se preparem para isso, porque não é só enxergar a oportunidade, é se preparar para essa oportunidade. Do outro lado, os varejistas vão ser cada vez mais pressionados pelos seus consumidores para ter um produto diferenciado, um produto de maior qualidade, de melhor preço, não necessariamente menor preço, mas um melhor preço em comparação com a qualidade daquele produto que está sendo ofertado. Então, na realidade, os varejistas sempre vão ter essa pressão, porque o que mantém o fluxo dentro do varejo é novidade, constância e fazer com que o consumidor sempre encontre aquilo que ele está demandando. Agora, a flexibilidade de um varejista é sempre muito maior do que a flexibilidade de um produtor ou de uma indústria. Então, significa dizer que o que vai ganhar força de agora em diante? Os sistemas de integração, os sistemas de produção hermética, de produção consorciada, de produção cooperativada, ou seja, tudo isso que eu venho falando há anos, principalmente nesses últimos 3 anos, eu venho batendo muito nessa questão de que a gente precisa se organizar. Para quê? Para a gente poder pegar todo esse benefício tecnológico que tem, toda essa dádiva que nós temos, aí uma dádiva divina de conjugar todos esses fatores simultaneamente e assumir de fato o espaço que nos é permitido assumir. Tá? Então, assim, além de nós sermos o maior produtor, o maior rebanho e o maior exportador, eu acredito que nós somos o país que reúne as melhores condições de assumir o protagonismo dessa produção de proteína, aliás, proteínas, sejam animais ou proteína vegetal. Tá? E nesse sentido é que eu quero forçar uma reflexão, ao mesmo tempo que nós estamos vendo a elevação de juros, a pressão de câmbio, a elevação das recuperações judiciais, nós vamos ter que pensar o seguinte: o mercado vai precisar continuar sendo abastecido, a população vai continuar se alimentando. O que vai mudar é de quem que ela vai comprar, quem é que vai fornecer os pontos de venda, quem é que vai suprir os frigoríficos dos animais que são necessários. Então, a provocação que eu faço e a reflexão que eu peço é o quão preparado e o quão dispostos os nossos operadores de mercado, sejam eles pecuaristas, sejam eles lavouristas, sejam eles frigoríficos ou desossadores, ou a turma do varejo e do food service, quanto nós estamos nos preparando ou quanto nós estamos preparados para essa nova realidade de mercado que já se impôs. Ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. O que vai precisar definir agora é quem vai ocupar esse espaço. Então, eu fico muito feliz e tranquilo em saber que nos últimos anos nós nos dedicamos a construir uma base muito sólida, tanto no que se refere à inteligência de solo, ao estudo dos melhores cultivares, que, para quem não sabe, nós temos cultivares hoje que pode quadruplicar a produção de volumoso por hectare. Ou seja, ao entendimento da estratégia, da inteligência do solo no que se refere a qual o melhor protocolo de nutrição para aquele solo, inclusive tomando posse do benefício dos remineralizadores. Ou seja, a evolução do bioinsumo agora ela é irreversível e ela vai ser uma das coisas que vai mudar a face da agricultura e da agropecuária nacional. Não tenho dúvida nenhuma nisso. Isso é uma outra coisa, a economia circular, que antes era visto aí como uma necessidade, ela é um benefício, ela é um presente que nós temos. Que a partir do momento que a gente consiga integrar melhor o funcionamento disso, o benefício do segmento como um todo é absurdo. Então, na hora que a gente consegue integrar todos esses ciclos de produção e adotar realmente a economia circular com o uso intensivo da tecnologia, os ganhos são exponenciais.
E aí, de novo, nós temos condições de atender essas demandas que o mercado está fazendo, o atendimento desses nichos, de maneira muito privilegiada. Então, nós temos a inteligência de solo, nós temos uma evolução grande na inteligência genética, que nos permite chegar onde a gente sempre quis, produzir um animal sob encomenda. E quando você conseguir ter uma capacidade de acurácia, de predição e acurácia, que é um mitigador de risco assustador. E aí, quando a gente vai unindo a inteligência de solo com a inteligência genética, com a escolha correta dos cultivares, com o manejo adequado dessa pastagem, porque uma coisa é saber plantar um bom pasto, outra coisa é saber colher um bom pasto, saber manejar um rebanho adequadamente. Quando a gente começa a conjugar isso com sistemas de produção intensificados, que aí com diversos parceiros que nós temos aí com os projetos de supercria, de super recria, que vão permitir intensificação a níveis, para vocês terem uma ideia, tem fazendas hoje, tá, movimentando 15 mil animais em 2.200 hectares. Tá? Então, eu não estou falando, porque quando eu falava de adensamento em propriedades pequenas, todo mundo falava, não, numa propriedade pequena é possível ser feito isso. Não, eu estou falando agora de grandes propriedades fazendo adensamento e aumento expressivo de taxa de lotação com essa tecnificação e intensificação. Nós temos um movimento na área de tecnologia entre o nosso hub de negócio com outro hub de inovação, que vai permitir agora o que? A utilização intensiva, ou seja, a adoção dessas tecnologias testadas e atestadas de maneira prática. Nós temos movimentos hoje no sentido de fazer um apoio completo para os produtores. Quando eu falo completo, é algo que a gente vai ajudar no planejamento, na execução, na organização, na execução, no controle e no suporte de comercialização disso. Isso nunca foi feito anteriormente. Agora, isso demandou muito tempo, muito esforço, muito capital intelectual e financeiro para que a gente conseguisse chegar nesse ponto. Então, hoje eu fico muito feliz de ver que no macro a gente tem todo esse benefício que eu já citei e no micro nós temos todas as condições necessárias para operar uma pecuária, operar uma atividade rentável, sustentável e que realmente vai contribuir para o principal motor brasileiro, que é o agronegócio. Tá? Agora, com a vantagem, agregando valor, gerando riqueza aqui dentro, gerando novos postos de trabalho, ou seja, sem a gente gerar emprego aqui, renda aqui dentro, nós nunca vamos conseguir colocar o Brasil numa posição de destaque com um bom mercado consumidor interno. Então, a gente precisa ser uma força de exportação, sim, mas nós precisamos continuar investindo no mercado interno. E para investir no mercado interno, nós temos que gerar renda. Para gerar renda, nós temos que gerar emprego. Para gerar emprego, nós precisamos ter atividade econômica. Então, nós vamos precisar agora fazer o quê? Esse ano só tem uma alternativa para nós. Vamos para dentro de casa, vamos pular para dentro das nossas empresas, vamos pular para dentro das nossas fazendas, para dentro dos nossos negócios e investir pesadamente em gestão. Vamos investir em acordos operacionais. Vamos andar em grupo. Eu sempre falo que a humanidade sobreviveu todo esse tempo porque ela aprendeu a andar em bando. Então a gente precisa voltar a se organizar em grupos, a gente precisa se fortalecer, conjugar inteligências, compartilhar capacidades e tomar posse de todo esse aparato que está aí à nossa disposição. Então nós temos tudo isso às nossas mãos. Então nós precisamos agora tomar posse, colocar nas nossas mãos e não deixar somente às nossas mãos. E esse protagonismo depende da decisão de cada um. Então, hoje eu finalizo esse primeiro vídeo que eu estou, esse primeiro conteúdo desse ano, que eu queria deixar uma mensagem. E ao invés de deixar uma mensagem desejando algo positivo, eu fiz questão de deixar uma mensagem mostrando pragmaticamente tudo que a gente pode e deve conjugar nesse ano de 2025. Então, o que eu vou desejar agora para vocês todos é coragem, disposição e muita ação, ou seja, nós precisamos colocar em prática tudo isso. Está na hora agora de deixar de falar e colocar em prática tudo isso, tá? Porque não tem mais nenhum ofensor que possa nos impedir de tomar posse daquilo que nos foi dado pelo Criador como nosso direito. O direito de ser uma nação próspera, o direito de ser um país pujante, competente, que ganha dinheiro, que gera riqueza, que distribui riqueza e que faz um país crescer com saúde e com felicidade. É isso que a gente precisa. Então, eu desejo um ano de paz, de alegria e de muita prosperidade para todos. E que venham as dificuldades, porque são elas que nos aparelham para fases melhores. Então, que cada um desses obstáculos que eu falei que vieram, que estão postos aqui, sejam combustíveis, sejam matéria-prima para a gente entregar algo melhor. Um abraço a todos vocês.
Música